Nós abordar agora algumas propriedades do campo elétrico através de considerações a respeito do seu divergente e do seu rotacional. Então, como nós sabemos, o campo elétrico é um campo vetorial e, dependendo da distribuição de carga, nós vamos ter um comportamento diferente para o divergente rotacional dele. Mas, de modo geral, vamos considerar as propriedades inerentes ao divergente rotacional de campos eletrostáticos. Então, primeiramente, é bom a gente fazer algumas considerações a respeito do que é o divergente e do que é o rotacional. Então, matematicamente, o divergente de um campo vetorial ele é definido como sendo o produto interno, olha, de um operador vetorial diferencial, tá, com o campo vetorial. Então aqui a gente tem como protótipo da nossa consideração o divergente de um campo vetorial V. Esse V aqui não é um vetor só, tá bom? É um campo vetorial. Então é uma função que descreve o vetor, as propriedades do vetor, módulo, direção e sentido do vetor num determinado ponto do espaço. Então, por exemplo, num determinado ponto x, y, z, do espaço tridimensional cartesiano, nós vamos ter um determinado valor da componente Vx, Vy e Vz. Então ele aponta no espaço, né, segundo os valores de Vx, Vy e Vz. Muito bem, esse operador que atua sobre esse campo vetorial através do produto interno é o operador del. Como a gente percebe, ele é um operador vetorial, né? Ele tem x chapéu, y chapéu e z chapéu, e cada uma dessas direções, em cada um dos eixos coordenados, ele atua sobre o campo vetorial através da operação de diferenciação. Então, quando eu faço o produto interno, essa componente do operador vetorial diferencial, del, ele só vai atuar nesse termo aqui. Então eu vou ficar com a derivada parcial em x de Vx. É esse termo. Mas esse segundo termo vai atuar em todos os três, mas nessa componente, vai dar zero. É uma propriedade do produto interno de vetores, né? Então eu só vou... O único termo que eu não vou ter igual a zero quando a derivada em y operar no campo vetorial vai ser Vy. Então eu vou ter derivada parcial de Vy em y. E por fim, este último termo vai operar apenas vai dar um valor não nulo apenas nessa última componente z chapéu, de modo que eu vou ter a derivada parcial de Vz em relação a z. Para a gente poder entender o significado físico, né, do divergente, da operação da divergência, a gente pode usar alguns protótipos de campos vetoriais para nos ajudar a entender o que significa o divergente. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação de três campos vetoriais e a gente vai considerar, por exemplo, esse da letra A, da figura de 1.18a, é um campo VA que corresponde à coordenada ao vetor posição R. Então esse VA aqui, essa aqui é a representação do campo vetorial projetado no plano da tela, tá bom? Então esse VA aqui, olha, esse campo vetorial é um campo vetorial que é descrito matematicamente por essa função vetorial. X chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu. O da letra B corresponde ao campo vetorial VB definido por 1z chapéu. Então veja que o VB ele é valor único, sempre aponta na direção z para cima, né? Sempre aponta na direção z e tem módulo em qualquer lugar do espaço, em qualquer ponto x, y, z do espaço,
vai ter sempre o mesmo módulo, direção e sentido, uma vez que VB é sempre um Z chapéu. Na letra C, nós temos um campo vetorial descrito por Z chapéu. Então, dessa forma, à medida que eu vou subindo na direção Z, o valor do módulo, que é esse Zzinho aqui, olha, o valor do módulo aumenta, vai ficando cada vez maior o comprimento do vetor. Mas todos eles apontam na direção positiva do eixo Z, portanto para cima. Tá? Então é fácil observar que o campo vetorial A tem um espalhamento a partir do ponto. O campo vetorial aqui da letra A tem um espalhamento a partir desse ponto central aqui, ó. Portanto, ele tem um divergente não nulo. Se eu aplicar isso essa equação nessa função vetorial, eu vou encontrar um valor 3. Se eu aplicar agora no campo VB por essa função, eu vou encontrar um valor 0, indicando que o campo VB não diverge, realmente não diverge, ou seja, não se espalha a partir de lugar nenhum. Já esse na letra A se espalha a partir desse ponto central. Então aqui eu tenho um divergente, aqui eu tenho um divergente igual a 0, divergente igual a 3, divergente igual a 0. Já na letra C, cujo campo vetorial é Z chapéu, se eu aplicar a operação de divergente nesse campo aqui, eu vou encontrar o valor igual a 1. Então aqui eu tenho o divergente 3, divergente 0 e divergente 1. Então a gente consegue agora entender qual é o significado do divergente. O divergente mede o espalhamento de um campo vetorial. O divergente mede o espalhamento de um campo vetorial. E quando eu considero o campo VA com o campo VC e digo que o divergente aqui é 3 e o divergente aqui é 1, significa que esse campo se espalha mais do que esse. E a gente consegue ver isso. Aqui se espalha mais a partir de um ponto, enquanto que aqui ele se espalha a partir de uma linha, né, de uma região. Então esse campo aqui na letra A se espalha mais. Já esse B, que é um campo uniforme, pronto, eu já não tenho espalhamento nenhum. Por isso que o divergente é 0. Outra propriedade, então, que nós devemos considerar é o rotacional. O que é o rotacional? O rotacional agora é aquele operador del atuando sobre um campo vetorial, mas não pelo produto interno, mas através da operação do produto vetorial. E através da definição de produto vetorial, a gente calcula isso como sendo o determinante. A primeira linha são os vetores de base, x chapéu, y chapéu e z chapéu, nessa ordem. A segunda linha são as componentes do primeiro operador vetorial, do primeiro vetor, e na terceira linha, as componentes do segundo vetor. Então, atuando aí, nós observamos que o resultado da operação de multiplicação vetorial entre o operador del e um campo vetorial V é também um vetor. Tá? Vamos enxergar isso, então? Pronto. Na letra A, nós temos aqui, olha, um campo vetorial dado por menos yx chapéu mais xy chapéu. Esse campo vetorial aqui, perceba que ele não tem componente em z. Então ele está achatado no plano xy, ele está apenas no plano xy, tá? E se eu aplicar agora essa operação do produto vetorial nele, eu vou encontrar um valor grande. Vou considerar aqui um valor igual a... Então, aplicando agora o operador del através da operação do produto vetorial nesse campo VA, eu vou encontrar o valor igual a 2z chapéu. Então, o resultado do rotacional é que o rotacional, o quanto esse campo vetorial circula ou gira, é uma medida dada pelo rotacional dele, tá? Então vamos lá. Se o rotacional indica 2z chapéu,
Então eu posso facilmente entender isso quando eu lembro da mão direita. Você pode fazer isso, inclusive. Coloca o polegar apontando no eixo Z e a mão fechando, seguindo o sentido das setas do campo vetorial. Então a gente percebe aí que é um vetor que aponta na direção do eixo Z para cima, tá? E que tem módulo igual a 2. Então o rotacional desse campo é um vetor que aponta para cima, tá? Já o campo vetorial da letra B é dado por x, y chapéu. Então ele corresponde a linhas indo numa direção para Z negativo, indo para a esquerda, e para a direita no eixo x positivo. A princípio eu posso imaginar que aí não tem nenhum rotacional, porque não gira nada, né? Não gira nada, eu não estou vendo girar. Mas você percebe que à medida que o módulo de x aumenta, tanto para a parte negativa quanto positiva, o módulo do campo vetorial VB também aumenta. Isso indica que em z igual a em x e y igual a zero, né, nós vamos ter aqui uma mudança no sentido do movimento, do sentido do campo vetorial. É como se eu tivesse duas esteiras, uma passando pela outra. E na região eu vou ter uma circulação entre elas. Se eu aplicar, então, o produto vetorial de del com esse VB, eu vou encontrar o valor de 1z chapéu. Então, aqui na letra A, o rotacional é 2z chapéu. E aqui eu encontro o valor do rotacional de 1z chapéu. Indica que os dois têm circulação, os dois rotacionam, mas que o da letra A rotaciona mais do que o da letra B. Então, o divergente mede o nível de espalhamento de um campo vetorial a partir de um certo ponto ou região, e aqui o rotacional mede o nível de circulação do campo vetorial. Ou seja, se esse campo vetorial no espaço forma figuras assim, que são denominadas de vórtices, tá? Vórtices ou rotacionais. Muito bem, então agora sim podemos considerar, olha, as propriedades do campo elétrico. Como a gente já havia mencionado, né, o campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontual, ela é definida, né, como 1 sobre 4πε0, ε0 é a permissividade do vácuo, Q é a carga que produz o campo, essa carga que produz o campo, aqui é Qzão e Qzão, porque isso aqui é de outra fonte, né, do Kleber Machado, ele usa o Qzão. Mas o Griffiths usa um Qzinho como carga-fonte. E R é a distância da carga, é o vetor separação, é a distância da carga até o ponto de observação. Então, de cara, a gente já percebe que o campo elétrico produzido por cargas pontuais tem um espalhamento. Portanto, tem um divergente não nulo. Nós esperaríamos que o campo elétrico produzido por cargas elétricas possuem um divergente não nulo. Deve ter um divergente aí diferente de zero. Bem, lembrando agora que cargas elétricas positivas produzem um campo elétrico de espalhamento, de afastamento, e cargas negativas um campo elétrico de aproximação. Então, enquanto as cargas elétricas positivas produzem um divergente positivo de campo elétrico, as negativas devem produzir um divergente negativo, tá? A gente observa isso também quando eu comparo ou eu aproximo duas cargas de mesmo sinal, cargas iguais aí, de mesmo sinal, cargas positivas, tá? Então o que nós vamos fazer na prática, nessa parte, é calcular o divergente dessa expressão e ver o que dá. E também calcular o rotacional do campo elétrico. Tá? Então a partir disso a gente vai conseguir mapear algumas propriedades do campo elétrico através do estudo do seu divergente e do seu rotacional. Primeiramente, com relação ao divergente. O divergente
o divergente, né, o campo elétrico produzido no espaço, devido a uma distribuição volumétrica de carga, uma distribuição contínua, ele é definido como 1 sobre 4πε0, a integral de r chapéu r quadrado, ρ de tal. Lembrando que ρ é uma função da variável linha, porque a variável linha localiza as cargas fonte. E o d tal linha é o elemento infinitesimal de volume, tá? Que localiza a carga fonte. Então aqui, olha, o que nós vamos fazer é calcular o divergente de E. Calcular o divergente de E é igual a calcular o divergente dessa expressão toda. Mas se nós lembrarmos que esse operador del é uma função apenas das derivadas nas variáveis não linha, então eu posso aplicar o divergente dessa integral, eu posso colocar esse operador derivada dentro da integral. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Ora, aqui a integral é uma integral em d tal linha. Só que eu lembro que d tal linha é na realidade dx', dy', dz'. É um cubo de aresta dx', dy' e dz'. Então é função apenas, a integral aí é uma integral nas variáveis linha. Mas esse operador del é um operador apenas das variáveis não linha. Então elas são independentes. Eu posso então operar com a integral primeiro, integrar nas variáveis linha e depois derivar nas variáveis não linha, como também posso derivar primeiro nas variáveis não linha e depois integrar nas variáveis linhas. Ou seja, eu posso calcular a integral e depois aplicar o divergente, ou posso aplicar o divergente para depois integrar. Então, devido a essa propriedade, eu posso fazer essa permuta. Eu vou colocar o operador divergente de E, essa expressão inteira está aqui, ó, divergente disso tudo, então eu posso colocar ele dentro da integral. E aí eu aproveito para lembrar que o divergente dessa expressão, desse campo vetorial aqui, ó, é 4π delta 3 de R. Esse delta é a função delta de Dirac. Tá bom? Tem umas propriedades importantes, interessantes lá no final do capítulo 1, que vale a pena dar uma relembrada nisso. Muito bem, acontece que o divergente de E, então, vai ficar 1 sobre 4πε0. No lugar disso aqui, eu vou colocar quem? O ρ e o d tal linha vai continuar, mas no lugar desse divergente de R chapéu sobre R quadrado, eu vou colocar 4π delta 3. Aplicando em R', eu vou ter, na nossa integral aqui, ó, vai ser a integral de 4π delta 3 de R menos R', ρr', d tal linha. Devido às propriedades particulares da função delta, essa integral, esse 4π cancela esse 4π, e essa integral inteira se resume apenas a ρ. De modo que o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, a densidade de carga dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Em outras palavras, uma vez que nós encontramos esse resultado, que o divergente do campo elétrico é diretamente proporcional à distribuição de carga, eu posso aplicar o teorema do divergente, está lá no capítulo 1 também, de modo que a integral do divergente do campo elétrico no volume é igual à integral de superfície fechada de E interno dA. Lembrando que essa superfície é aquela que limita esse volume V. Igual a 1 sobre ε0, a integral de ρ de tal. Né? Então, uma vez que
a integral do divergente de E no volume é igual à integral de superfície fechada de E interno de A, pelo teorema do divergente, divergente de E é ρ sobre ε0. Então, no lugar do divergente de E, eu posso colocar ρ sobre ε0 na integral de volume, no detal. Como 1 sobre ε0 é constante, sai, eu fico apenas com a integral de ρ detal. Rho é a densidade volumétrica de carga e detal é o elemento de volume. Então, a integral de ρ detal dá carga elétrica. Enfim, a integral de E interno dA numa superfície fechada é igual à carga elétrica total envolvida por essa superfície dividido por ε0. A gente pode lembrar disso, também uma outra maneira de abordar isso é considerando o campo elétrico devido a uma carga pontual, 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado R chapéu. Interno dA, nós vamos entender o que significa isso, tá? O dA é um elemento infinitesimal de superfície numa superfície esférica que envolve a carga elétrica pontual Q. É uma bolha esférica que envolve a carga pontual. E é dada por R2 seno de θ, dr de θ, dφ, R chapéu. E é dada por R2 seno de θ, dθ, dφ, R chapéu. Então, esse R chapéu interno, R chapéu dá 1. Né? Eu posso, esse 4πε0 colocar para fora da integral. O Q também é constante, coloco fora da integral. Esse R2 cancela o R2 e eu fico com a integral de seno de θ dθ, que dá 2, e a integral de dφ, que dá 2π. Então, 2 vezes 2π dá 4π, cancelando 4π, fica apenas Q sobre ε0. Então, aqui significa que o campo elétrico, através de uma superfície fechada, é diretamente proporcional à carga elétrica dentro dessa superfície fechada. Percebeu, então, que a integral de superfície de um campo vetorial é o que nós chamamos de fluxo do campo vetorial. E a integral de E interno dA é o fluxo do campo elétrico. A integral de E interno dA é o fluxo do campo elétrico. Portanto, aqui nós temos o fluxo do campo elétrico, mas não através de uma superfície aberta, mas através de uma superfície fechada, uma bolha. E essa bolha ela vai envolver uma carga elétrica de valor Q. O que essa equação diz para nós é que o fluxo total através de uma superfície fechada S, o fluxo total através da superfície fechada S é proporcional à carga elétrica dentro dessa superfície. Esse resultado que nós obtivemos através do cálculo do divergente do campo elétrico é conhecida como lei de Gauss para o campo elétrico. E essa é a forma integral da lei de Gauss. Muito bem, então, entendendo um pouquinho mais sobre... Falando um pouquinho mais sobre essa expressão, aqui nós temos que o fluxo total através de uma superfície fechada do campo elétrico, né, é diretamente proporcional à carga elétrica envolvida. Como diz aqui a nossa figura, encerrada, né, envolvida por essa superfície. Então eu posso lembrar do teorema do divergente, que a integral de A interno dA, esse termo da esquerda, é quem? É a integral do divergente de E no volume. Vem do teorema do divergente. Por outro lado, essa carga envolvida é a integral de ρ detal. A gente aproveita para ficar ligado nessas equações, tá bom? Não esquecer que a definição de carga elétrica
é dada também em termos da densidade ou da distribuição volumétrica de carga. Carga é a integral de ρ d tal. É uma expressão que a gente vai usar sempre, tá bom? Muito bem, então se eu juntar as duas expressões, eu vou ter nisso aqui, ó, a integral de volume do divergente de E com a integral de volume de ρ sobre ε0. Se essas duas integrais de volume são iguais, então os integrandos são iguais. Então, comparando, eu vou ter que o divergente de E é ρ sobre ε0. Essa é uma outra forma da lei de Gauss, que nós chamamos de lei de Gauss na forma diferencial ou pontual. Tá? Então, essa é a forma da lei de Gauss, é a lei de Gauss na forma diferencial. Então, nós temos tanto a lei de Gauss na forma integral, quanto a lei de Gauss na forma diferencial. Qual devo usar? Ora, depende. Dependendo do problema, o que for mais apropriado, você pode usar uma forma ou outra. Tá? Então, vamos para ilustrar a utilização da lei de Gauss, nós vamos considerar aqui algumas aplicações. Primeiro, no exemplo 2.2 diz o seguinte: encontre o campo externo a uma esfera sólida uniformemente carregada de raio R e carga total Q. É um problema do Griffiths. Então aqui eu tenho uma esfera de raio R, é uma esfera sólida, maciça, e que tem uma distribuição de carga volumétrica. Essa carga está uniformemente distribuída na esfera, na esfera de raio R. Qual que é a ideia então? Lembrando da expressão da lei de Gauss, que a integral de E interno dA é igual a 1 sobre ε0 vezes carga elétrica envolvida. Então, se nós queremos calcular o campo elétrico para pontos externos, o campo em pontos externos, ou seja, o campo externo, nós vamos escolher um ponto, está aqui o ponto, olha, e escolher uma superfície fechada que passe por esse ponto. Eu poderia escolher qualquer superfície fechada, qualquer bolha, é uma bolha imaginária, uma superfície imaginária, né? Mas que tivesse qualquer formato. Mas a grande vantagem da lei de Gauss é o fato de que se eu escolher uma determinada superfície, chamada de superfície gaussiana, que tenha certas propriedades, vai facilitar muito a minha vida, porque eu posso fazer uso da simetria. Então, se eu tenho uma esfera sólida, o mais apropriado é escolher como superfície de integração, a superfície aqui da lei de Gauss, a superfície fechada, uma outra esfera, uma superfície esférica que seja concêntrica a essa. E ela vai ter raio R maior que R, já que eu estou localizando o ponto fora da distribuição de carga da esfera de raio R. Muito bem, nesse caso, o campo elétrico aponta para fora, olha, radialmente para fora, e o vetor dA tem também direção para fora, ou seja, o campo elétrico E e o vetor campo elétrico E naquele ponto e o vetor dA naquele ponto são paralelos e apontam para fora. De modo que E interno dA vai ser E dA cosseno de zero. Módulo de E vezes módulo de dA vezes cosseno de zero. Cosseno de zero dá 1, então vai ser E vezes dA. Mas esse E, perceba, é o módulo do campo elétrico nesse ponto, que é igual ao módulo do campo elétrico em qualquer outro lugar, em qualquer outro ponto da esfera, da superfície gaussiana. Então, se ele é constante na integração, ele pode sair da integral. Ele sai da integral, ó, e aí eu fico com a integral de E interno dA, como eles são paralelos, módulo de E vezes dA, módulo de dA vezes cosseno de zero, que dá 1. Como a magnitude é constante na superfície gaussiana, eu posso retirar o módulo de E da integral e fico apenas com E integral de dA.
Então basta eu calcular a integral da superfície gaussiana, que é o valor total da superfície da esfera gaussiana, que é 4πr2. Então esse termo da esquerda é fácil resolver ele. Por quê? Por causa da simetria, o E vai ter módulo, o E e o dA são paralelos, né? Então eles vão ter cosseno de θ, cosseno de 0 grau. Então se resume a isso, ó. Mas além disso, o módulo de E é constante, sai da integral, fica apenas com a integral em dA. Então esse termo da esquerda se resume a módulo de E vezes 4πr2. O termo da direita, a carga elétrica envolvida é toda a carga elétrica da esfera, que é a carga total Qzinho. Então, juntando as duas informações, nós vamos ter módulo de E vezes 4πr ao quadrado é igual a 1 sobre ε0 Q. Então, isolando o E, eu coloco 4πr ao quadrado dividindo, e lembrando que esse E aqui é apenas o módulo, na notação vetorial, que é a resposta final, eu devo colocar o Rzinho, lembrando o R chapéu, lembrando que é um campo vetorial, que é uma expressão vetorial. Então aí ele diz que existe uma observação que deve ser considerada aqui. Ó. O campo externo à esfera é exatamente o mesmo que teríamos se toda a carga elétrica estivesse concentrada nesse ponto aqui no centro. Para quem está fora, vai olhar essa distribuição de carga como se toda a carga estivesse bem aqui no centro. É o mesmo campo elétrico de uma carga pontual. Então, um exemplo aí para ilustrar o poder, a simplicidade, quanto é simples através da aplicação da lei de Gauss, que faz um bom uso da simetria do sistema. Outros problemas de simetria são simetrias cilíndricas, como tem no caso aqui de uma linha de cargas. Aí eu vou utilizar uma superfície gaussiana cilíndrica, ou quando eu tenho uma distribuição de cargas planar. E aí eu posso utilizar também uma superfície gaussiana como uma caixa de pílulas, onde a metade está para um lado do plano e a outra metade está para o outro lado da superfície. Portanto, a lei de Gauss, em qualquer situação, ela é sempre válida, mas nem sempre é útil. Por quê? Porque a gente precisa, ela só é realmente aplicável, fácil de aplicar, quando o sistema tem uma determinada simetria. Observe o que diz o texto. Olha, se ρ não fosse uniforme, ou se eu tivesse escolhido qualquer outra forma para a minha superfície gaussiana, lá na esfera, ainda seria verdadeiro que o fluxo do campo elétrico é Q sobre ε0. Só que eu não teria como calcular o campo elétrico, a expressão do campo elétrico. Por quê? Porque eu não teria como calcular o ângulo θ entre todos os S e os dA, e nem o E seria constante para eu colocar para fora da integral. Portanto, a simetria é crucial para a aplicação da lei de Gauss. E nós temos três situações, tá? Que são típicas, que servem como base para a gente aplicar a lei de Gauss. Então, a primeira delas é a simetria esférica. Se eu tenho uma distribuição de carga ρ com simetria esférica, faça a sua superfície gaussiana uma esfera concêntrica. Foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Se eu tenho uma simetria cilíndrica, faça uma superfície gaussiana um cilindro coaxial, como na figura 2.19. E se eu tenho uma simetria plana, use uma superfície gaussiana na forma de caixa de pílulas, ancorada na superfície plana. Caixa de pílulas é aquela caixa onde a metade que vem por cima, né, encaixa com a metade que vem por baixo, tá? Como mostra a figura 2.20. Como exemplo da aplicação na simetria cilíndrica, observe, olha, o exemplo 2.3 diz assim: um cilindro longo, na figura 2.21, um cilindro longo tem uma densidade de carga que é proporcional à distância ao eixo. Ρ é igual a Ks. Ρ é a densidade de carga
K é uma constante e S é a coordenada radial cilíndrica. Então, ela vem do eixo, tá? Perpendicularmente, ó, se afastando do eixo, tá bom? Encontre o campo elétrico dentro do cilindro. Então, aqui tem o cilindro, olha, um segmento do cilindro, ele é muito longo, e nós queremos o campo elétrico dentro. A densidade de carga está aí, né? E eu posso... Muito bem, então aplicando a lei de Gauss, a gente precisa definir a superfície fechada, a superfície de integração, a superfície gaussiana, e precisamos determinar qual é a carga elétrica envolvida. Como a distribuição de carga é cilíndrica, nós vamos acatar o conselho que nós lemos anteriormente. Se é uma distribuição linear, vamos escolher uma distribuição, uma superfície gaussiana cilíndrica. E como nós estamos querendo calcular o campo elétrico para pontos no interior, para dentro do cilindro, vamos escolher uma superfície gaussiana cilíndrica também, concêntrica ao eixo do cilindro, ao eixo Z do cilindro, mas que passa pelo ponto de interesse. Então, um ponto dentro dessa distribuição de carga cilíndrica, né, maior aqui, esse cilindro maior, né, um ponto dentro, ele pertence a essa superfície fechada. Então, ela tem um comprimento Lzinho, é um cilindro menorzinho aqui, ó, comprimento Lzinho e raio S. Então, para aplicar a lei de Gauss, a gente vai fazer uso aqui, olha, dessa propriedade. A integral de E interno dA, lembre, E aponta para fora, radialmente para fora nessa casca cilíndrica, tá? A gente entende isso porque toda a linha aqui é positiva, então, necessidade de carga positiva, ρ é igual a Ks, positivo, então ele aponta radialmente, né, para fora, tá? E o dA também é um elemento normal, o dA está sempre na direção normal à superfície, então E e dA são sempre paralelos aqui para essa escolha de superfície gaussiana. De modo que E interno dA é módulo de E vezes módulo de dA vezes cosseno de zero, que dá 1. Como a superfície é simétrica e concêntrica à distribuição de carga, o módulo de E é constante ao longo da superfície cilíndrica e eu posso colocar para fora da integral. Olha aí, nós vimos isso lá no exemplo anterior. Fizemos algo parecido lá no exemplo anterior. Então, módulo de E vezes a integral de dA vai ser módulo de E vezes a área total do cilindro. Mas perceba que nessa expressão a área total deu 2πsl. Isso não corresponde à superfície total do cilindro, mas apenas à sua porção cilíndrica. Perceba, se isso aqui é um raio S, esse caminho todo aqui vale 2πs. Vezes esse comprimento L, isso aqui seria 2πsl apenas a superfície relativa à casca cilíndrica. E na casca, nessa tampa circular aqui da esquerda e da direita, nessa frente e no fundo, esse disco, ele não entra na conta, já que a superfície tem que ser fechada? Não vai entrar, sabe por quê? Porque se o campo elétrico, nós estamos admitindo que o campo elétrico aqui está na direção de S, a direção dA, tanto para essa tampa da frente quanto para a tampa do fundo, elas são, o dA é paralelo ao eixo do cilindro. Portanto, faz o ângulo de 90 graus com o E. Se faz 90 graus, cosseno de 90 vai dar zero. Então, automaticamente ele se exclui das nossas contas. A contribuição nas tampas dá zero, restando apenas a contribuição na casca cilíndrica, que é E vezes 2πsl. Então esse termo aqui nós já resolvemos. É fácil, né?
falta determinarmos a carga elétrica envolvida. Rho é Ks, mais Q, lembra, é a integral de Rho dA, né? A integral de Rho dA, já que isso é uma distribuição superficial, né? Então, já que nós encontramos esse termo, falta encontrar a carga elétrica envolvida. A carga elétrica é quem? É Rho, é dada por Rho, que é igual a Ks, mais Rho é dq sobre d tal. Então, precisamos calcular esse Rho, a integral de Rho vezes d tal, elemento infinitesimal de volume, em coordenadas cilíndricas. Então, a gente consegue encontrar isso lembrando que carga elétrica envolvida é a integral de Rho d tal. O Rho é Ks', lembra que a linha eu estou colocando porque localiza a carga fonte. E o d tal em coordenadas cilíndricas, um elemento de volume em coordenadas cilíndricas é S ds dφ dz. S ds dφ dz. Logo, aqui eu vou ter o K é uma constante. A integral em S vai de 0 a S, em S' vai de 0 a S. Φ vai de 0 a 2π e Z vai de 0 a L. O resultado é que a carga elétrica envolvida vai dar 2/3 de π vezes K vezes L, S ao cubo. Então, o que eu tenho na expressão é, calculei isso aqui pela simetria, resumiu nisso. Calculei esse termo aqui pela densidade de carga, deu isso. Então, eu vou comparar isso, igualar isso a essa expressão. Lembre que nessa situação, a gente vai ter que E vezes 2πsl é igual a 1 sobre ε0, que é da expressão da lei de Gauss, que multiplica 2/3 de π, k, l, s ao cubo. Lembre que o L eu posso cancelar com L, o π eu também cancelo, esse 2 eu cancelo e o resultado dá 1/3 de ks ao quadrado sobre ε0, S chapéu. Então, o comprimento L arbitrário da nossa superfície gaussiana, o comprimento não é importante. Então, não vai fazer diferença se a gente pegou aqui um L de um determinado tamanho ou não. Não vai fazer, não precisa ficar preocupado com isso, porque não vai afetar o resultado final, uma vez que ele vai ser cancelado. Tá bom? Então, encontramos que o campo elétrico aqui é na direção S, aponta radialmente para fora, certo? E tem valor 1 sobre 3 ε0, ks ao quadrado, S chapéu. Como exemplo de aplicação na superfície com simetria planar, consideremos um plano infinito, que tem uma densidade superficial de carga sigma. Sigma aqui vai ser dq/dA, carga por superfície. Encontre o campo elétrico. Novamente, a superfície, a equação que nós vamos considerar é a lei de Gauss. Então, precisamos calcular esse termo e calcular esse termo. Lembra que o conselho para uma superfície planar é uma caixa de pílulas. Então, a gente vai encontrar aqui essa caixa, olha, é uma superfície fechada, tá? Um paralelepípedo, mas ele tem essa face A para cima, face A para baixo e ela fura, né, a superfície. Metade da caixa está para um lado da superfície, metade da caixa está para outro. Então, se essa carga elétrica positiva está na superfície, o positiva, sigma, carga por área, está espalhada na superfície, aponta na direção radial, na direção normal à superfície, para cima e para baixo. Para cima, acima da superfície, aponta para cima, abaixo da superfície, aponta para baixo. Então, se eu quero calcular o campo elétrico através dessa superfície fechada, é só lembrar que a integral de E interno dA é igual a 2A vezes E. Como é que eu vejo isso? Ora,
Se o campo elétrico está apontando na direção normal à superfície, na lateral eu não tenho fluxo nenhum, ou seja, não existe linhas de campo elétrico atravessando a superfície na lateral, visto que essa lateral ela está, o vetor normal dela aponta na direção paralela ao plano, enquanto que o campo elétrico aponta na direção perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Portanto, o fluxo dá zero. Então, basta considerar o fluxo total através da superfície de cima e da superfície de baixo. Na superfície de cima, o fluxo total é o campo vezes a área, é E vezes A. E na superfície de baixo é o campo vezes a área, que vai ser E vezes A. Portanto, o fluxo total na superfície de cima mais o fluxo total na superfície de baixo é 2A vezes E. Além disso, a carga elétrica envolvida, quem é? A carga elétrica envolvida por essa superfície é apenas aquela carga no plano que corresponde a essa mesma área aqui, ó. Essa carga de fora não está envolvida pela superfície, apenas essa, que foi englobada pela superfície fechada. Vem com a metade de cima e outra metade de baixo. Então a carga elétrica envolvida é a densidade de carga vezes a área. Então, comparando isso, cancelo essa área com essa área, esse 2 vai dividindo e eu fico com campo elétrico é igual a sigma sobre 2ε0 na direção normal, como a gente já havia representado aqui. Então, se o plano é infinito, né, um plano infinito, se o plano é infinito, esse campo elétrico ele é constante. Ele é sigma sobre 2ε0. Ele não depende da posição e nem da distância. Nem da distância ao plano e nem da posição, da localização em relação ao plano. Esse é um resultado muito útil quando nós estivermos considerando capacitores, considerando, por exemplo, a interação entre dois campos elétricos, o campo elétrico na região entre dois planos de carga. No exemplo 2.5, olha, isso aqui que nós havíamos adiantado, nós temos então dois planos de carga, um é positivo, o outro é negativo. Dois planos infinitos paralelos têm densidade de carga uniformes, mais sigma e menos sigma, de mesma magnitude, porém de sinais opostos. Está aqui a figura 2.23. Encontre o campo em cada uma das três regiões, aqui à esquerda, entre as placas e à direita. Então, olha, a gente já calculou o valor do campo elétrico produzido por um plano de carga, que é sigma sobre 2ε0. Acabamos de fazer isso no slide anterior. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Lembra que se eu tenho apenas a carga superficial positiva nesse plano, ele vai produzir campo elétrico de afastamento tanto para um lado quanto para o outro. Já o plano de carga negativo vai produzir um campo, já que as densidades de carga são iguais, o módulo dos campos são iguais, os módulos são iguais, mas têm sentidos contrários. Então, esse campo é mais, tem módulo sigma sobre 2ε0. Esse campo é menos, tem módulo sigma sobre 2ε0. Agora, o que muda entre eles é o sentido do campo. Na carga, devido à distribuição de carga positiva, o campo é de afastamento. É sigma sobre 2ε0 de afastamento. Para esse plano negativo, o campo é sigma sobre 2ε0 de aproximação. Portanto, na região da esquerda, na região 1, nós vamos ter como resultado um campo sigma sobre 2ε0 de afastamento, devido a essa placa positiva, e um campo sigma sobre 2ε0 de aproximação, devido a essa carga, a essa placa negativa. O resultado é zero. O mesmo acontece na região 3.
eu vou ter sigma sobre 2ε0 para a direita, sigma sobre 2ε0 para a esquerda, o resultado é zero. Mas na região 2, entre as duas placas carregadas, uma positivamente e a outra negativamente, os dois campos têm o mesmo sentido. Então aqui eu tenho sigma sobre 2ε0 e aqui eu tenho sigma sobre 2ε0, ambos para a direita. Portanto, o resultado na região 2 entre as placas é sigma sobre 2ε0 mais sigma sobre 2ε0, resultando em sigma sobre ε0. Conclusão: o campo é sigma sobre ε0 na região 2 e aponta para a direita da carga da placa positiva para a placa negativa. Nas demais partes, na região 1 e 2, o campo é nulo. Então essa configuração de dois condutores, duas distribuições de carga planas, com distribuições de carga, densidade de cargas iguais, mas sinais contrários, é responsável por manter um campo na região entre as placas e isolar a região externa da região interna. Tá bom? Então isso aí funciona como meio como uma blindagem para isso. Quanto ao rotacional, falamos muito sobre o divergente, falta falar um pouquinho sobre o rotacional. A gente vai fazer uso de uma propriedade que é descrita pelo teorema do rotacional. Para qualquer campo vetorial, a integral do rotacional de V interno dA é igual à integral de linha do campo vetorial. A integral de superfície não é uma superfície fechada, tá? A integral da superfície do rotacional de V é igual à integral de caminho desse campo. E o que nós estamos interessados é em calcular qual é a integral de E interno dL, a integral de linha do campo elétrico. O que é a integral de linha? Ora, se eu tenho uma carga pontual lá na origem, Qzinho, lá no ponto A e em qualquer ponto desse caminho de A para B, eu vou ter um campo elétrico apontando na direção radial, como a gente já sabe. Só que esse dl é um vetor infinitesimal ao longo desse caminho. E em cada ponto do caminho eu vou ter um E interno dl, eu vou ter um E dl cosseno de θ. Se eu sair somando de A para B, o resultado é dado pela integral de A para B de E interno dl. Bem, se eu depois conseguir calcular a integral de A para B de E interno dl e fechar o caminho, vou de A para B e depois voltar de B para A, eu vou ter realizado uma integração de E interno dl num caminho fechado. E aí eu consigo determinar qual é o rotacional de E. Aí eu vou conseguir uma expressão para o rotacional do campo elétrico, que é o que eu quero conhecer. Então vamos lá. Se o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, Q sobre R2, R chapéu, e dl, esse dl aqui, ó, ao longo da trajetória desse caminho aqui, ó, de A para B, em coordenadas esféricas, é dr, R chapéu, mais R de θ, θ chapéu, mais R seno de θ de φ chapéu. Então eu vou fazer o produto interno de E com dl. Vou fazer o produto interno de E com dl. O produto interno disso aqui com isso sobra quem? Se esse aqui só tem componente em R chapéu, só vai sobrar dr. Tudo isso aqui some. Então, E interno dl vai ser 1 sobre 4πε0, Q sobre R2. Esse aqui só vai encontrar esse, ó, dr. A princípio a gente poderia ficar preocupado, né? Considerando o dl como tudo isso aqui. Não, o produto interno seleciona dentre todos esses componentes do dl apenas esse. Muito bem, então a integral de A interno de A até B de E interno dl
torna-se a integral de A até B de 1 sobre 4πy0 Q sobre R2 dr. A integral de A até B de E interno dl é 1 sobre 4πy0, posso colocar fora da integral, e eu fico com a integral de A até B de Q sobre R2 dr. Q é constante, também sai da integral, e eu fico com uma integral de dr sobre R2, ou a integral de R elevado a menos 2 dr, que dá menos 1 sobre R. De A até B em R significa de RA até RB. Substituindo, ficamos com 1 sobre 4πy0, Q sobre RA menos Q sobre RB. Recapitulando, se eu quero calcular a integral de E interno dl, o E é isso, o dl é isso. O produto interno seleciona apenas esse. Ótimo. E agora eu vou calcular a integral em dr. A integral em dr, aqui eu tenho r elevado a 2 embaixo, fica r elevado a menos 2 em cima. Então a integral de r elevado a menos 2 dá menos r elevado a menos 1, ou seja, menos 1 sobre r. Aplicando os limites do ponto A ao ponto B, os limites de integração viram RA e RB. Aí eu encontro a integral de caminho aberto, vai de A até B. A integral de caminho aberto de A até B do campo elétrico é 1 sobre 4πy0 Q sobre RA menos Q sobre RB. Mas você lembra que nós estamos calculando isso aqui num caminho aberto para encontrar o rotacional do E. Mas pelo teorema do rotacional, a integral de superfície do rotacional é igual à integral de caminho fechado. E aqui é um caminho aberto. Bem, para fazer um caminho fechado, eu saio de A, vou onde eu quiser e depois volto para o A de novo. Aí eu te pergunto, num caminho fechado, quem é o ponto de partida e quem é o ponto de chegada? Não são iguais? Se eu saio do A, vou onde eu quiser e depois volto para o A para fazer um caminho fechado, aqui eu vou ter A e aqui eu vou ter A também. Então aqui eu vou ter RA, aqui eu vou ter RA, aqui eu vou ter RA, aqui eu vou ter RA. Se aqui eu tenho Q sobre RA menos Q sobre RA, esses dois aqui são iguais. Portanto, a subtração vai dar um resultado igual a zero. Então a integral, aplicando o teorema do rotacional, a integral de caminho fechado de E interno dl dá zero. A integral de E interno dl num caminho fechado, quando eu coloco o campo elétrico aqui, ó, num caminho fechado dá zero. Se dá zero, quanto vale isso? Zero. Portanto, o rotacional de um campo elétrico produzido por cargas elétricas é sempre zero. Como é que a gente entende isso? Não é nenhuma surpresa para nós. Por quê? Porque isso aí, se o rotacional do campo elétrico não fosse zero, o campo elétrico, ou as linhas de campo elétrico deveriam fazer curvas fechadas. E elas não fazem linhas fechadas. Mas elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Então elas têm sempre um começo e um fim. Se elas têm rotacional, se elas têm um rotacional não nulo, diferente de zero, então elas não teriam nem começo nem fim, elas formariam laços fechados. Mas como o rotacional é zero, elas não circulam, portanto elas nascem num lugar e morrem em outro. Tá? Isso é o que a gente consegue ver, olha. As cargas elétricas produzem campos elétricos que se espalham, portanto, tem um divergente de zero, tem um divergente diferente de zero, linhas de campo elétrico se espalham, se é carga positiva, o divergente é positivo, se a carga é negativa, coloca um sinal de menos aqui, o divergente vira negativo. Ao mesmo tempo,
as linhas de campo sempre nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. Nascem nas positivas e morrem nas negativas. Portanto, elas têm começo e fim. Elas têm um começo e fim. Então, elas têm que ter um rotacional igual a zero. Elas não circulam. Se elas circulassem, elas não teriam nem começo nem fim. Mas como elas nascem nas positivas e morrem nas negativas, elas têm começo e fim, elas não formam laços fechados. A gente consegue também visualizar isso, olha, duas cargas de sinais contrários, as linhas de campo nascem nas positivas e morrem na negativa. Aqui eu tenho uma bolha que envolve apenas a carga positiva, indicando que o fluxo através da carga da superfície fechada, o fluxo é positivo, porque linhas de campo estão saindo, tá? Se a carga é negativa, as linhas de campo estão chegando, portanto, o fluxo, a quantidade de linhas de carga que fura a superfície é para dentro, né? Então, a quantidade de linhas de campo fura a superfície para dentro. Então, o fluxo total é negativo, porque essa carga elétrica aqui é negativa. Por outro lado, se a superfície gaussiana agora envolve as duas cargas, a quantidade de linhas de campo que sai é igual à quantidade de linhas de campo que entra. O saldo total de fluxo é zero. Carga positiva com carga negativa vai dar carga total zero. Portanto, o fluxo dá zero. Aqui a gente percebe, olha, que o fluxo total envolve só essa. Comparando com o fluxo total que envolve as duas cargas, é diferente. Aqui o fluxo é bem maior. Muito bem. Então aqui nós podemos encerrar a discussão sobre o divergente rotacional.